Deus pediu para Abraão sair, sem dizer para onde. E talvez hoje ele esteja pedindo o mesmo de você. Fique até o final para você entender a história. Deus não explicou nada. Ele não mostrou o caminho, não deu um destino, não entregou garantias e não prometeu facilidade. Ele apenas disse: saia. Saia da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa do seu pai. E talvez o ponto mais difícil dessa história não seja o que Deus pediu a Abraão, mas o fato de que ele não explicou absolutamente nada. Abraão não era um herói da fé quando essa história começou, não era conhecido, não era referência espiritual, não era exemplo para ninguém. Ele era apenas um homem comum vivendo uma terra rica, estruturada, confortável e espiritualmente vazia. Uma vida estável, previsível, segura. Até que Deus decide interromper tudo. Deus não espera o momento ideal, Deus não pede permissão. Deus não bate a porta da nossa zona de conforto. Ele chama. E quando Deus chama, Ele mexe exatamente naquilo que nos dá segurança. Talvez seja por isso que essa história ainda doa tanto hoje, porque ela se parece demais com a sua. Talvez você também tenha sido chamado a sair de algo que parecia seguro, estável, confortável, mas espiritualmente vazio. Se isso já falou com você, permanece até o final, porque essa história não é só sobre Abraão, é sobre todos que estão tentando confiar em Deus sem entender o processo. Abraão escuta a voz de Deus e decide obedecer, não porque entendeu, mas porque confiou. Ele arruma suas coisas, chama Sara, chama Ló, deixa para trás tudo o que construiu e começa a caminhar sem saber para onde vai. Cada passo era um passo de fé, cada noite era uma pergunta sem resposta, cada manhã era um teste de confiança. Deus havia prometido algo absurdo, disse que faria dele uma grande nação, disse que o abençoaria, disse que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Mas havia um problema que ninguém podia ignorar. Sara era estéril. O tempo passava, os anos se acumulavam e a promessa não se cumpria. A fé de Abraão agora precisava sobreviver ao silêncio. Porque é uma coisa acreditar quando Deus fala, outra completamente diferente é continuar acreditando quando Deus se cala. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse ponto da história, quando a promessa ainda existe, mas o milagre não aparece, quando Deus falou, mas agora parece distante. Quantas promessas você já começou a enterrar porque o tempo passou demais? Que tal um tempo de qualidade com Deus todos os dias? Conheça nosso novo devocional e sinta a diferença na sua rotina. Link no comentário fixado e na página do canal. Abraão também errou. Ele teve medo, mentiu, tentou proteger a si mesmo, desceu ao Egito quando não deveria, tomou decisões movidas pela insegurança. E isso é importante, porque a Bíblia não esconde as falhas de Abraão. Deus não escolheu um homem perfeito, escolheu um homem disposto. Mesmo errando, mesmo falhando, mesmo tropeçando, Deus não cancelou a promessa, mas permitiu que Abraão sentisse o peso das consequências. Talvez isso seja para alguém que está ouvindo agora e pensa que falhou demais, que errou demais, que saiu do plano de Deus. A história de Abraão prova que Deus não desiste tão fácil quanto você imagina. O tempo continuou passando. Ismael nasceu, fruto de uma tentativa humana de acelerar o plano divino. Abraão tentou ajudar Deus, e depois disso, o céu ficou em silêncio. 13 anos sem ouvir a voz de Deus. 13 anos sem visões, sem respostas, sem direção. 13 anos vivendo com a sensação de que talvez tudo tivesse acabado ali. Até que Deus aparece novamente e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E antes de cumprir a promessa, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Antes de mudar a circunstância, Deus muda a identidade. Antes de entregar o milagre, Deus trabalha o caráter. Talvez Deus ainda não cumpriu aquilo que prometeu porque Ele ainda está formando quem você precisa se tornar para sustentar o que Ele vai entregar. E então, quando ninguém mais acreditava, quando a lógica já tinha morrido, quando o corpo já não respondia, quando a esperança parecia ridícula, Isaac nasce. O filho da promessa chega. O riso volta. A fé se renova. Parece que finalmente tudo se encaixou. Mas a história ainda não terminou. Porque o maior teste da fé de Abraão ainda estava por vir. Deus pede exatamente aquilo que Abraão mais ama. Leva teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece em sacrifício. Deus não grita, Deus não explica, Deus não se justifica. Ele pede. Cada passo até o monte é uma dor silenciosa. Isaac pergunta onde está o cordeiro e Abraão responde algo que atravessa gerações. Deus proverá. E no último segundo, quando tudo parecia perdido, Deus intervém. O cordeiro aparece. O sacrifício é interrompido. E fica claro que Deus nunca quis o filho, Deus sempre quis o coração. Se Deus está te pedindo algo hoje, é porque Ele já providenciou algo maior. Se Ele está permitindo a espera, não é para te destruir, é para te revelar. A promessa pode demorar, o silêncio pode doer, o caminho pode parecer confuso, mas Deus nunca se atrasa. Assim como Abraão, você ainda verá.
Se essa palavra falou com você, se inscreve agora no canal Caminho da Graça, comenta "Eu confio no tempo de Deus" e compartilha esse vídeo com alguém que está cansado de esperar, mas ainda não desistiu da promessa.